mais uma vez aqui no nosso programa, no Cast TV Casual do CWB TV, canal 5 da NET. Hoje temos o prazer de convidar um paciente nosso, né, o paciente Carlos. É um paciente que veio aqui para a gente trocar umas ideias, conversar. Ele realizou cirurgia bariátrica há 3 anos, então é muito interessante porque pode ser muitas vezes as dúvidas e os questionamentos de muitas pessoas e ele veio aqui para bater um papo com a gente, ok? Carlos, muito prazer, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá bom? E conte um pouquinho, Carlos, assim, da tua jornada, né, na vida, assim. Por exemplo, quando que você iniciou com um ganho de peso, os tratamentos que você chegou a realizar antes da cirurgia, né? Conte um pouquinho da tua vida antes da decisão em realizar uma cirurgia bariátrica. Boa noite. Eu comecei, eu sempre fui uma criança acima do peso, né? Em comparação com os meus colegas quando eu era criança. Conforme eu for passando a vida, eu sempre tive que lidar. Então eu lembro de experiências, por exemplo, com pediatras pedindo para cortar o miolo do pão para tentar controlar o meu peso. E essas medidas, elas invariavelmente não funcionavam. Então elas funcionavam de uma maneira curta, em seguida eu começava a ganhar novamente. E isso, eu fui adolescência, idade adulta, sempre com esse ganho constante de peso, eventualmente conseguia controlar, endócrino, atividades físicas, inúmeros tipos de intervenções, desde questões psiquiátricas, sempre para tentar controlar apetite e comportamentos nesse sentido. Cheguei a tomar medicações, anfetaminas, medicações perigosas, as injeções que estão na moda hoje já estavam começando em algum período também, e enquanto eu fazia uso dessas intervenções eu reduzia e mantinha. No momento que interrompia, eu retomava e geralmente ganhava mais do que acontecia. Carlos, e você começou a ter esse ganho de peso mais ou menos com que idade, assim? Eu lembro de bem cedo. Eu lembro assim, em torno de 6 anos de idade eu já ter que lidar com alguma coisa nesse sentido. Não era obeso ainda, né? Mas o sobrepeso desde sempre. E você tem uma genética que puxa para ter um ganho de peso? Por exemplo, lado de pai ou mãe tem uma tendência já a ter ganho de peso? Sim, a família toda ela tem sobrepeso, né? Por parte de mãe, eu tenho inclusive 2 primos que chegaram a fazer cirurgia bariátrica e o meu tio que fez bariátrica também, para tentar controlar a obesidade. Isso é bacana, porque a gente sabe hoje que a obesidade essencialmente a causa da obesidade é genética. E daí muitas vezes você com 6 anos de idade já, né, submetido a muitas vezes dietas terríveis aí, né, difíceis de seguir, e a genética que pode ser a grande causa, né, do ganho de peso, né? Então é uma luta, né? Sempre atribuindo a culpa, né? Sim. Porque sim, atribuir ao comportamento e não às características genéticas e metabólicas, né? Isso mesmo. E o que chegou qual foi o gatilho, assim, a gota d'água, e que fez realmente você pensar em realizar uma cirurgia bariátrica? Eu fiz um acompanhamento médico geral e fiz um exame de rotina, e nesse exame apareceu que eu tinha os marcadores hepáticos alterados ali. Quando eu fui investigar, deu que eu tinha esteatose hepática. Dali... Só para o pessoal até entender, Carlos, né? Esteatose hepática a gente chama de gordura no fígado, né? E os marcadores hepáticos são exames de sangue, que daí, quando tem muita gordura no fígado, ele pode alterar, né? Ele começa a fazer tipo uma lesão no fígado, como se fosse uma esteatohepatite, né? Tá, mas vamos lá. Sim. E essa esteatose, assim, estágio inicial, eu comecei a fazer dietas para tentar controlar ele, e sempre incontrolável, eu comecei a ter sinais de fibrose hepática. Então ele começou essa inflamação começou a cicatrizar, com risco de um dia vir a ter cirrose, ter doenças bem mais graves. Então isso começou, essa discussão de operar a partir do momento em que se identificou algum sinal de princípio de fibrose, a ficar um pouco mais rígido o fígado, e a partir dali que começou a se discutir. Interessante até, Carlos, a gente chamar a atenção, porque as pessoas normalmente relacionam a cirrose com a ingesta de bebida alcoólica. Então não é muito comum as pessoas entenderem que por causa do excesso de peso, né, que vão desenvolver um quadro de cirrose.
E hoje uma das causas principais mais frequentes da cirrose é por causa da gordura no fígado, esteatose, que daí ela vai cursando todo com esse quadro aí de esteatohepatite, depois fibrose, né, níveis mais avançados de fibrose, e daí chega numa quadro de cirrose, que daí a cirrose pode acabar, né, talvez com transplante de fígado até, tudo, né? E quando levantou-se a hipótese de que talvez um dia viesse a ter cirrose e transplante de fígado, me remeteu à época que eu trabalhava no transplante hepático do HC. E eu vivenciava essas cirurgias e tudo mais. Então ali eu identifiquei que a situação estava ficando bem mais complicada. Carlos, conte um pouquinho da tua profissão, então, já que, né? Sim. Senão a gente vai ficar curioso para saber o que você faz da vida, né? Conta lá. Eu sou psicólogo, eu tenho doutorado em psicologia clínica e eu tenho um laboratório que estuda psicotraumatologia forense. Então, as consequências da violência na saúde das pessoas, tratamentos e avaliações, né? Então, na minha formação, até eu finalizar o doutorado, eu trabalhei por um período, fiz alguns estágios na época de faculdade ainda no transplante hepático do HC. Então, ali que eu vivenciei uma porção de situações dessa relação com a doença como um todo, né? Daí você viu que o transplante de fígado não era um bom negócio a princípio, né? A ideia não era muito boa. Tá certo, muito bom. E tinha muito medo, assim, Carlos, para a decisão de fazer a cirurgia, né? Sempre muito medo. Foram 10 anos entre a primeira convite a pensar sobre isso e a tomada de decisão em realizar a cirurgia. O ponto máximo foi quando, em um exame oftalmológico, para avaliar grau, se identificou que eu tinha algumas artérias na retina que elas estavam tortuosas por conta da diabetes. E que isso provavelmente evoluiria para algumas complicações na minha visão. E em paralelo com o nascimento do meu filho, as coisas começaram... Tinha uma demanda física, né, para cuidar dele e pensando já até futuramente como é que eu ia brincar com meu filho. Então isso foi um ponto assim que eu não tinha o que fazer mais, né? Essa era a solução para poder ter uma vida melhor na sequência, né? E não só brincar, né, mas pensar que no futuro, né, ver ele crescer, né, ficar adulto, né, brincar com os netos, talvez. Sim, né? sim, exatamente, Isso aí. Exatamente. Muito bom. E daí foi a decisão de realizar a cirurgia, né? Isso, muito bom. Essa decisão ela aconteceu antes da pandemia, foi em 2020, semanas antes, né? Daí estourou a pandemia e com medo de fazer a intervenção cirúrgica naquele contexto de hospital, pandêmico e tudo mais, aí eu posterguei isso até a controlar toda a situação da pandemia para fazer em 2022 daí a cirurgia. Perfeito. Carlos, e conte um pouquinho como é que foi a tua jornada ali exatamente no pré. Como é que foi? Foi muito difícil você iniciar o processo da cirurgia, exames pré-operatórios? Conte um pouquinho da tua experiência ali antes da cirurgia. A parte mais complicada, na minha concepção, foi a questão psicológica. É isso de tomar uma decisão e sustentar a decisão tomada. Porque como são muitos exames para garantir a segurança do procedimento, cada vez que eu tinha algum movimento nesse sentido, eu cogitava se era realmente uma boa ideia fazer a cirurgia ou não. Então, eu começava a pensar em coisas que, por exemplo, quem sabe eu viria a morrer, quem sabe como é que ia ficar minha família por conta disso. Então esse foi o ponto mais complicado, assim. Porém, cada vez que eu fazia algum exame, alguma consulta, eu entendia que garantiria a segurança do que viria na sequência. Então ele foi um período ali entre todos os exames, demorou mais ou menos uns 3, 4 meses até finalizar tudo, e por conta de agendamentos e tal, para então a consulta que se decidiu fazer, né? Com agendamento e tal da data. Eu também tive a impressão que foi uma coisa impulsiva. Eu saí do consultório imaginando que eu estava fazendo da minha vida naquele momento ali. Tipo, como se fosse pular no abismo. Sim. Pensei que eu tinha perdido completamente a noção da realidade, assim, né? Até fazer de fato, né? Tá. Eu sabia que hoje a gente sabe, a nível mundial, 1% só dos pacientes com indicação de realizar a cirurgia realizam a cirurgia. Porque tem 99% que tem já os critérios de fazer, né? Tem indicativo de cirurgia.
e a pessoa acaba não realizando a cirurgia por medo. Medo de que possa morrer na cirurgia, tendo complicações graves e tal. E hoje a cirurgia a gente consegue realizar ela com um nível de segurança altíssimo. Então isso é bem legal de chamar atenção para o pessoal, né? Tá? E queria aproveitar agora, chamar um quadro Fala Doutor, tá? Com o Dr. Maicon Roberto. Ele é médico veterinário e ele é especialista em otites caninas. Então os cachorrinhos também têm dor de ouvido, tá bom? Vamos lá. Então, eu vim falar com vocês hoje sobre otite canina. Otite canina nada mais é do que uma inflamação do conduto auditivo do cão. Toda essa região do conduto ela inflama, e a causa da otite em cão, a causa mais comum é as alergias. As alergias, como mencionamos nos vídeos anteriores, há alérgenos ambientais e alérgenos alimentares. Então, é muito importante, né, notar se seu cão tem coceira ou dor, né, ou meneios cefálicos, que a gente chama, que é o balançar de cabeça. Isso pode ser uma manifestação da otite. Então é muito importante o veterinário dermatologista fazer a avaliação com otoscópio de todo o conduto para verificar se tem uma inflamação, se tem uma verruga, um tumor, o que está fazendo, o que está desencadeando essa otite. Para daí sim direcionar o tratamento, né, certinho com a medicação mais indicada. Então, o tema de hoje é esse. Nos vemos semana que vem. Dr. Maicon, muito obrigado pelas informações. Tá? Voltando aqui para a nossa conversa, Carlos, tá? Conte para nós, Carlos, como é que foi o teu dia da cirurgia. Aquele dia de entrar no hospital e vou fazer a cirurgia, né? Que é o dia D. Conte a tua experiência, assim. Eu vou retomar um dia antes, então até chegar no dia D. Bom. Eu estava completamente apavorado no dia anterior da cirurgia, com aquelas ideias de que eu ia morrer e tal. Quando chegou, efetivamente amanheceu o dia, eu estava completamente tranquilo. Em compensação, a minha esposa estava totalmente desesperada. Fui muito cedo para o hospital, 6 horas da manhã eu estava lá já, e eu fui o primeiro a ser operado. Então eu entrei, a equipe sempre muito adequada, sempre muito cordial, me conduziu até o centro cirúrgico e começou os preparos, se veste e tal, até para fazer e começar o procedimento, né? Então essa espera entre estar lá deitado até começar o procedimento também é bastante ansiogênica, né? Pouquinho tensa, né? Pouquinho. Porque são coisas... Eu já fui paciente também, e eu já tive na posição de você, quando deita na maca ali e tal, você não sabe o que vai acontecer com você. Você está vulnerável. Você não sabe se vai sentir dor depois, o que vai acontecer, né? Tá. Então, é sempre bom lembrar que enquanto você está muito nervoso ali na maca, ou ansioso, né, o cirurgião, o médico tem que estar bem tranquilo, tá bom? Isso é mais importante. Porque eu sempre brinco, né? Porque, na verdade, você vai estar dormindo, então não faz muita diferença, né? Tá? E quanto o pós-operatório, daí? Depois que você dormiu lá, anestesia, normalmente é um apagão, né? Acordou, já foi operado. E daí? Como é que foi? Eu ouvi as palavras do doutor, né? Que eu ia sentir o arzinho das montanhas. Dos Alpes Suíços. Dos Alpes Suíços. Agora tem nome a montanha. E quando você acorda, eu acordei já. Eu não tinha nada de tubo, nada. Eu estava na sala de recuperação. E a primeira impressão que você tem é: eu sobrevivi, o que aconteceu comigo, onde eu estou, quem sou eu, né? E quando eu tomei consciência, eu comecei a prestar atenção no meu corpo se eu estava sentindo alguma dor extrema, algo que seria em decorrência da cirurgia. E eu estranhei porque eu não estava sentindo nenhuma dor significativa, né? A impressão que eu tinha era uma pressão no estômago, mas não era dolorida, era só uma sensação mesmo. E uma sensação que dura o resto do dia ali, mas completamente controlável, sem nada que fosse desesperador, né? Qualquer batida de um pé na quina da mesa dói mais do que essa sensação, né? Do pós-operatório. Chutar o bico do asfalto. Assim, exatamente. Né? Tá certo. E daí, você
Aí começou a questão da dieta, né? A dieta líquida ali, que a gente orienta para fazer a cicatrização completa da cirurgia e tal. Como é que foi a tua experiência na fase da dieta líquida? Isso é interessante comentar também, né? O preparo, a dieta um pouco antes era muito mais difícil do que a dieta logo em seguida. Isso. Porque você não sente vontade de comer, você não sente... não que você fique enjoado, não é por um desconforto, mas aquele teu interesse, aquela tua disposição, você está interessado em fazer outras coisas, em observar resultado. Então eu cumpria o horário que tinha que comer. Então eu deixava no reloginho marcado, quando tocava eu sabia o que tinha que fazer, e sempre cuidando muito com hidratação, que foi o principal ponto nesse pós-operatório meu, assim, e em andar, né? Então eu tomava cuidado de cada pouquinho andar um pouquinho para ter certeza que não ia ter nenhuma complicação. Isso. É exatamente o que a gente recomenda, né? Caprichar na hidratação e sempre fazer caminhadas e tal, que isso ajuda muito no processo de recuperação, né? Carlos, e daí? Você ficou quanto tempo no hospital? Quantos dias? Como é que foi? Foi de um dia para o outro no hospital. No hospital, a minha esposa me acompanhou, com a instrução até da equipe de fisioterapia, que tinha que caminhar no hospital. E dei no reloginho marcando os passos que eu dava, né? Então eu cheguei no primeiro dia a dar 6.000 passos, dentro do hospital mesmo, corredor e tal, mas para tentar evitar qualquer coisa de trombose, qualquer coisa que pudesse acontecer. Então foi um dia, a noite foi complicada, eu nunca tinha dormido no hospital, não sabia como era, nunca tinha ficado internado, então essa parte foi um tanto quanto difícil, né? Mas no dia seguinte eu já fui de alta e fui para casa andando sem dor nenhuma. Muito bom. Carlos, e você comentou que você tinha o diabetes, né? Você era do quadro do adulto que ganhou peso e desenvolve o diabetes tipo 2, né? O que você usava, Carlos, de medicamentos assim antes da cirurgia? Conte um pouquinho. Eu tomava bastante medicação, né? Então, quando se descobriu, inicialmente era pré-diabetes, né? Então eu não tinha ainda se estabelecido como diabetes, eu comecei tomando glifage, né? Medicação, acho que mais comum que tem para tratar isso. E dessa medicação começou a se aumentar a dose dessa medicação, comecei a tomar outras medicações relacionadas ali até para urina, para excreção, né? Então, acho que era Forxiga, se não me engano, Forxiga, uma coisa assim. Isso. E as injeções também, né? Então eu comecei tomando Victoza e por fim Trulicity, né? Para tentar controlar a diabetes. Não controlava. Então o inicial, que era em torno de 5,6 ali de hemoglobina glicada, ela chegou a 9,6 quando fui fazer a cirurgia. Só para a gente ter uma ideia, esse nível aí é um exame que é feito no sangue e sempre o ideal é manter níveis abaixo de 5,7, né? Que daí é um equilíbrio, né? Um controle efetivo da glicose na corrente sanguínea. Quando sobe além do 5,7, até perto de 6,4, já é considerado pré-diabetes, né? E acima disso, daí é um diabetes sem controle. Então, quando você estava lá com 9, lá, o controle clínico estava longe de ser atingido, né? Uhum. E uma coisa bem legal, como é que foi o pós-operatório? Né? No pós-operatório, quando você saiu do hospital, você continuou usando medicamento para diabetes? Como é que o comportamento do teu diabetes, como é que foi? Como eu sou pesquisador e bastante curioso, eu comecei no pré-operatório a fazer medidas de glicemia, furinho no dedo, né? E anotando. Eu tinha um quadro em casa e ia anotando. Então eu fiz isso alguns dias antes e no pós-operatório, imediato, no mesmo dia, eu segui anotando por um mês essas medidas. E daí eu fui fazer uma análise de dados ali para fazer uma comparação de média entre o pré-operatório e o pós-operatório. E no dia seguinte, a minha glicemia ela já começou a ficar mais controlada. Então eu operei com 188, se eu não me engano, e no dia seguinte eu fui para casa com 98. E não subiu, em momento algum passou de 100, então era 98 e aquilo ia caindo. E daí nessa análise que eu fiz, foi significativa essa mudança, demonstrando que de fato eu tinha controlado a diabetes, né? Eu me recordo muito bem disso, cara, porque
Não é comum o paciente voltar com 30 dias de cirurgia, com uma folhinha que você me entregou e falou, doutor Rodrigo, essa cirurgia realmente funciona para diabetes. Eu provo estatisticamente aqui com os testes que eu apliquei, né? Eu achei muito interessante porque você fez o controle pré e daí o pós. E estatisticamente se comprovou que a coisa realmente funciona, né? E agora, assim, Carlos, conta a tua vida. Depois de alguns anos aí de cirurgia, como é que está hoje a tua saúde no geral, assim? Eu tinha uma crença de que eu não poderia voltar a comer as coisas que eu comia antes e que tudo me faria mal, e foi exatamente o oposto. Eu consigo comer hoje coisas que eu não conseguia comer, porque geralmente resultavam em desconforto gigantesco, né? Então eu levo uma vida absolutamente normal e muito mais produtiva do que era antes, né? Então a minha qualidade de vida não ficou só no sentido físico e do controle dessas variáveis como diabetes, hipertensão e tudo mais. Eu comecei a observar benefícios que eram cognitivos. Então, por exemplo, quando eu preciso escrever um artigo na minha profissão, atender um paciente, eu consigo manter muito mais o foco nas coisas que estão sendo ditas e na redação, porque a impressão que eu tenho é que aquele quadro que tinha anterior, ele impactava até isso, né? Então, a minha qualidade de vida, ela perpassa o contexto físico. Não, relações como um todo e autoestima, obviamente, né? Então ele controlou outras questões que não eram só físicas, né? E hoje, assim, o que você usa atualmente de medicamentos, assim? Eu só tomo as vitaminas, né? Vitamina B12 principalmente, e sempre controlando, ver se eu tenho alguma questão em falta de medicamento, alguma questão de vitamina. Mas de medicação eu tomo só as vitaminas mesmo. Que bom, né? Sem Bem dúvida. melhor. Trocar comprimidinhos para controlar diabetes e tal, trocar por vitamina. Era de 13 para 3 comprimidos. Excelente, muito bom. E na tua família, você sentiu alguma mudança da tua família em relação à tua perda de peso, tua melhora de saúde? O que se diz da família, da relação família-paciente, assim? A percepção dessa melhora foi todos notaram, né? Predisposição, por exemplo, para brincar com meu filho, né? Então eu lembro que quando meu filho nasceu, até para dar um banho nele, era um sacrifício, né? E a coisa, hoje em dia, todos percebem que eu consigo ter uma disposição muito maior para fazer as coisas e uma vida de multitarefas. Eu consigo controlar várias coisas que eu faço ao mesmo tempo de uma maneira muito mais saudável, né? Essa questão da melhora do diabetes, assim, Carlos, é muito legal da gente explorar um pouquinho mais isso, porque muitas pessoas estão acima do peso, estão desenvolvendo diabetes tipo 2 ou já estão com o diabetes tipo 2 estabelecidos e não tem muita ideia de que a cirurgia bariátrica ela é talvez a ferramenta mais potente para controlar o diabetes tipo 2. Diferente do tipo 1, né, que é do jovem e tal, mas do tipo 2, que é o homem, né, o adulto, né, que ganhou peso, ganhou gordura abdominal e tal, e acabou desenvolvendo uma certa falência do pâncreas, a cirurgia acaba sendo a ferramenta mais poderosa para o controle do diabetes. Então, muitas vezes, a pessoa acompanha com um endocrinologista, um clínico, e o clínico muitas vezes não dá a dica que ele poderia realizar uma cirurgia para resolver o diabetes, sendo que o diabetes é uma doença que é evolutiva, ela não melhora, ela só piora, ela vai evoluindo e você não consegue controlar. E com a cirurgia você acaba atingindo esse controle do diabetes, né? E você é um ótimo exemplo, cara. Parabéns, né? Hoje você daria alguma dica? Pessoas que estão na mesma situação de você, medo de fazer a cirurgia, o que você diria diretamente para essas pessoas? Eu ouvi e não acreditava, que eu vou dizer, né? Não tenha medo de fazer cirurgia, porque eu tive até a oportunidade de ver o doutor operando em outro momento e é absolutamente tudo muito controlado e a qualidade de vida é imediata, não sente dor, você ganha uma nova chance de seguir em frente com qualidade de vida, com bem-estar, melhora em todos os sentidos, né? E sem consequências que muitas pessoas até dizem que você vai acabar tendo, né? E não, na verdade não é verdade.
Carlos, e eu estou sabendo também que abriu novos horizontes aí na tua vida, né? Então, eu fico muito satisfeito e feliz de que você seguiu por um novo caminho. Conte para nós esse novo caminho aí, para a gente saber. Eu comecei a fazer medicina agora, principalmente pela perspectiva de que se trata de uma cirurgia que tem que até eu aprendi contigo isso, né, que é a life changing, né, que é uma cirurgia que tem o propósito de mudar a qualidade de vida das pessoas. Não, ela corrige, mas a mudança de qualidade de vida, né? Então hoje tem uma perspectiva totalmente diferente e eu sigo compreendendo as coisas que eu trabalho já de pesquisa, mas a partir de uma outra noção de realidade também. E muito legal, Carlos, porque você decidiu em fazer o curso de medicina, né, virar médico, bem mais maduro, né? Então você já tem toda uma carga de trabalho, de conhecimento, né? Você é craque em estudos estatísticos e com certeza o teu curso vai ser muito proveitoso, né? E você vai agregar a questão da psicologia com a medicina. Então, fantástico, muito bacana mesmo. Hoje, você diria para quem está pensando em fazer a cirurgia, você recomendaria fazer? O que você acha? Sem dúvida. Desde que você tenha consciência que você precisa seguir as instruções, sem dúvida é a melhor decisão. E a perspectiva, até a tua relação com a comida e com tudo melhora. Muito bom. Carlos, então agradeço muito o nosso papo. Fantástico, né? Muito obrigado. A grande mensagem que a gente deixa hoje é assim: quem está com diabetes tipo 2, não hesite, né? Procure um médico. A primeira tentativa das pessoas fazem é uma negação, negar que tem a doença e tal, e muitas vezes o diabetes ele traz muito poucos sintomas no início, então é fácil de a gente se enganar. Então, a primeira coisa é procurar um médico, procurar um endocrinologista e sempre buscar o melhor tratamento para o controle do diabetes, né? Carlos, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. O nosso papo aí foi muito bacana. Muito obrigado. Show. Então, ficamos por aqui hoje. Até o nosso próximo programa Fala Doutor. Boa noite, pessoal. Beleza na TV, o mundo